Bom, pessoal, essa semana vamos ter algumas aulas online, né? Então, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre algo que nós já vimos, né? Ou seja, vamos revisar um pouquinho sobre a estrutura e a nomenclatura dos alcanos, né? Que é o tipo mais simples de hidrocarboneto. Então, vocês já estão acostumados aí com a tabela, né? Que a gente trabalha mostrando a quantidade de carbonos que está na estrutura. Nessa tabela, a gente vai ver o número de carbonos e ligar com o prefixo do nome e o sufixo vai ser o ano, né? Porque eles são todos alcanos nessa aula. Agora, a primeira coisa que a gente pergunta, por que esse hidrocarboneto aqui mostrado na imagem, ele tem esse nome de 4-etil 2-metilhexano? Então, a gente começa assim. Primeiro, a gente tem que determinar uma coisa que chama cadeia principal. O que é a cadeia principal? É a sequência mais longa de carbonos que eu tiver na estrutura. E quando eu analiso, eu vou concluir que essa sequência ela está aqui, ó. Essa sequência de 6 carbonos aqui. Para 6, eu vou lá na tabela e vou verificar que 6 é X. E como ele é um alcano, porque todas as ligações entre os carbonos, elas são ligações de um traço só, ou seja, ligações simples, a gente vai dar a terminação ano. Agora, essa parte que a gente marcou aqui dentro desse retângulo, ela é a cadeia principal, ou seja, a sequência mais longa. Tudo que fica fora da cadeia principal a gente chama de ramificação. E quando a gente tem o CH3 do lado de fora da estrutura, como o CH3 tem um carbono só, seguindo a tabela, a gente vai falar que ele é o metil. A terminação il indica que essa estrutura não está na cadeia principal, e sim é uma ramificação. E toda vez que eu tiver 2 carbonos em sequência fora da cadeia principal, ela vai se chamar, devido à tabela para 2 carbonos, etil. Novamente a terminação il, porque é uma estrutura que está fora da cadeia principal. Então, o etil e o metil, eles estão numa cadeia principal, ligados numa cadeia principal que chama hexano. Então, eu preciso posicionar esse metil e esse etil nessa cadeia. E o nome vai me revelar isso aí. Então, quando eu conto os carbonos na cadeia, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu vou ver que o metil está ligado no carbono 2 e o etil ele está ligado no carbono 4. Então, na hora de colocar o nome da estrutura, a cadeia principal vem no final e aí eu vou colocar as ramificações em ordem alfabética. Etil vai aparecer primeiro na posição 4 e o metil por ordem alfabética, né? Porque o M vem depois do E no alfabeto, a gente vai ter o metil na posição 2, porque ele está ligado aqui no carbono 2. Então, o nome dele fica 4-etil 2-metilhexano. Só que nem todas as cadeias são ramificadas. Eu posso ter cadeias que elas vão ter somente a cadeia principal. É o caso dessa que a gente tem aqui, ó. Quando a gente faz o retângulo mostrando a maior sequência, não tem ramificações, ou seja, eu só tenho cadeia principal. E aí o nome da estrutura é somente o nome da cadeia principal. São 2, 3 e 4 carbonos. A gente vai ter o but, né?
Como a terminação de todos desta aula de hoje, que são compostos com ligações simples entre os carbonos, vai terminar com ano, por isso a gente tem a ligação do prefixo but, e a terminação ano vai ser o butano, que é o que a gente conhece como o gás de cozinha. Algumas cadeias podem ser fechadas, né? E aí, o que tem diferente? Antes do nome da cadeia principal, a gente vai ter a palavra ciclo. Aqui, ó, são 4 carbonos nessa cadeia fechada. Se é fechada, vai receber o prefixo ali ciclo. E são 4 carbonos, but, terminação ano, butano. Aqui a gente tem uma cadeia também fechada, por isso aqui começa o nome com ciclo. E a gente vai ter 3 carbonos. Para 3 carbonos na tabela é o prop. Então esse aqui vai ser o nosso propano, né? Agora, as cadeias fechadas, como a gente acabou de ver aqui, elas podem ter também ramificações. Agora, essas ramificações, como a gente falou, é o que fica de fora da cadeia principal. Então, quem ficou de fora da cadeia principal aqui? Ficou o metil. Então, aqui vai ser o metil, ciclo, butano. Aqui o que a gente tem, a cadeia principal é a fechada, né? Quem ficou de fora? Etil. Então aqui vai ser o etil, ciclo, propano. Certinho? Agora, existe uma coisa que também identifica os compostos, que é a sua fórmula. E a gente tem como fórmula para os hidrocarbonetos alcanos, simplesmente o número de carbonos e o número de hidrogênios que a gente tem na estrutura. Aqui a gente tem, então, 4 carbonos, então a fórmula seria C4, e eu botei aqui 3, 6... com mais 4, 10 hidrogênios, C4H10, é a fórmula molecular. Aqui para o ciclo butano, por exemplo, são 4 carbonos, C4. Os hidrogênios vão ser em número de 8, C4H8. Aqui no ciclo propano, os carbonos eles são 3, então ele vai ser o C3, 2, 4, 6 hidrogênios, C3H6. Então, assim a gente obtém a fórmula dos hidrocarbonetos simplesmente contando quantos carbonos e quantos hidrogênios a gente tem, né? E aqui, então, baseado no que a gente viu nessa aula, ela vai ficar à disposição aí para você rever quantas vezes quiser. E eu estou à disposição lá no grupo de WhatsApp para tirar dúvidas. Então, o desafio é você, nessa aula, desenhar a estrutura e obter a fórmula molecular para os seguintes compostos, aí de A até a letra D. Então, bom trabalho para você, e qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui à disposição no nosso grupo de WhatsApp da sala.